Paz, Senhor, meus amados irmãos, aqui quem fala Cooperando é Samuel. Hoje a gente vai estar lendo Juízes, capítulo de número 2, versículo de número 7, que diz assim: E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que prolongaram seus dias depois de Josué. E viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos, e sepultaram-no no termo de sua herdade, em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após deles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos balins. Aí a gente vai ler também o versículo de número 18, que diz assim, 17, a partir do 16. E levantou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que o roubaram. Porém, tão pouco ouviram os juízes, antes se prostituíram após outros deuses e encurvaram-se a eles. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, ouvindo os mandamentos do Senhor, mas eles não fizeram. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrara da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juízo, porquanto o Senhor se arrependia pelo seu gemido, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Bom, a gente vê que e aí a gente vê nesse texto o quanto que é importante de ensinar a palavra de Deus para outras gerações, e não só para as outras gerações, mas para muitas das vezes para nós mesmos que não estamos compreendendo. A gente vê isso e percebe o quanto os israelitas eles estavam errados. Eles não conseguiram fazer isso. E falam, não, Josué, a gente não vai servir outros deuses, não. Mas no final das contas, de forma geral, os filhos deles serviram a outros deuses. Se entregaram aos balins, se entregaram a outros deuses e foram contra o mandamento do Senhor. E aí a pergunta que fica é: e nós? Vamos deixar as outras gerações, as próximas pessoas, as pessoas próximas se entregar ao próprio pecado? Não vamos falar nada, vamos pregar, vamos deixar? Não, a gente tem que pregar o evangelho, pregar aquilo que é verdadeiro, qual é a verdadeira lei do Senhor, e mostrar que muitas das vezes a influência vem do mundo, vem das pessoas ruins, vem daqueles que têm maldade dentro da sua mente. E aí você fica, nossa, é verdade, né, cara? E aí a gente vê o que aconteceu com esse povo que não conheceu Deus, que não conheceu o Espírito Santo, que não conheceu o Deus de Israel, aquele que livrou Israel do Egito. Essa geração se tornou perversa. E ela se tornou perversa e apanhou para tudo quanto inimigo. E apanhou para vários inimigos. Apanhou para filisteus, já apanhou para um monte de povo. Bom, então, aí a gente vê essa situação e pergunta, cara, como é que eles conseguiram fazer isso? O povo de Israel é o povo escolhido por Deus e no deserto viu a maior quantidade de milagres. Eu acho que uma das maiores manifestações de milagres dentro da palavra de Deus. E mesmo assim, eles foram incrédulos.
as gerações não falaram para as outras. Os pais não passaram para os filhos. Porque era uma geração que não conheceu o Senhor. Então, provavelmente, não teve uma influência correta dos pais. E aí, eles sofriam, apanhavam, caíam. Vinha um juiz, eles levavam um jeito, enquanto o juiz estava vivo. O juiz morria, o povo se entregava de novo ao pecado e um monte de coisas. Mas interessante é, Deus ainda era misericordioso para com a vida deles, assim como é misericordioso para nós. O que ele fazia ali com os juízes, você pode considerar que é cada vez uma oportunidade que ele estava dando para Israel. Ó, se arrepende, Israel. Se arrepende, Israel. Não era só para derrotar os inimigos, mas imagino que também era para o povo se arrepender e compreender a verdade de que Deus é único e verdadeiro. Não existe outro Deus. Que a gente venha lembrar disso. Lembrar de ensinar as pessoas o caminho certo? E influenciar o máximo, né? E mostrar não só para pessoas mais novas, mas mais velhas, para que todos conheçam o Senhor e não venha ter uma geração que fale: eu não conheci o Senhor. Porque que a gente venha pregar a verdade, pregar que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Amém? Deus abençoe os irmãos e não vamos virar uma geração que não conhece o Senhor, mas uma geração que vai até o fim, que luta pelo Evangelho e pela verdade. Lembre-se sempre, Jesus vive, reina e está voltando. Amém? Deus abençoe os irmãos. Até a próxima. Fui.